Descubra a emocionante história de José, o governador do Egito, repleta de traições, superações e redenção. Raquel, esposa amada de Jacó, concebeu José após anos de espera. Seu destino foi marcado por uma túnica colorida, sonhos proféticos e a inveja dos irmãos. Raquel, a esposa amada de Jacó, sofreu durante anos por não conseguir ter filhos enquanto Lia, sua irmã, dava muitos herdeiros a Jacó. Raquel sentiu o peso da espera. Mas um dia, Deus ouviu suas orações e olhou para Raquel com misericórdia. Ela concebeu e deu à luz José, o filho tão aguardado, cujo nome significa Deus acrescenta para Jacó. José não era apenas mais um filho, era o filho da promessa, o fruto do grande amor que tinha por Raquel. O nascimento de José foi celebrado com alegria e gratidão, pois finalmente Raquel pôde experimentar a maternidade tão desejada e Jacó viu cumprida a promessa divina em sua família. Desde pequeno, José se destacava não apenas pela sua aparência, mas também por suas virtudes e habilidades. Era um jovem obediente, fiel e dotado de dons especiais que despertavam a admiração de todos que o conheciam. Jacó, seu pai, o amava profundamente e, para demonstrar esse amor único, mandou fazer uma túnica longa e ornamentada exclusivamente para José, algo que nenhum outro irmão possuía. A túnica colorida tornou-se um símbolo não apenas da estima especial de Jacó por José, mas também da posição única que ele ocupava na família. No entanto, ao invés de gerar união e alegria entre os irmãos, a túnica despertou a chama da inveja nos corações dos demais filhos de Jacó. Sentindo-se preteridos e menosprezados diante do favoritismo do pai por José, os irmãos passaram a nutrir um sentimento de rivalidade e ressentimento em relação ao jovem sonhador. A túnica colorida tornou-se então o catalisador para uma série de eventos marcados pela traição e pela inveja que mudariam para sempre o curso da vida de José. José, mesmo diante da inveja dos irmãos, continuava a se destacar não apenas por sua aparência, mas também por sua sabedoria e compaixão. Seus irmãos, consumidos pelo ciúme, tramaram contra ele quando Jacó o enviou para verificar como estavam no campo. Ao avistarem José de longe, o ódio falou mais alto em seus corações e planejaram matá-lo. Rúben interveio, sugerindo que o jogassem em uma cisterna vazia, com a intenção de resgatá-lo posteriormente. No entanto, Judá propôs vendê-lo a mercadores ismaelitas, que passavam pela região. Assim, José foi vendido como escravo por 20 moedas de prata para encobrir o crime e enganar o pai. Os irmãos mancharam a túnica colorida com sangue de animal e disseram que uma fera havia devorado José. Jacó chorou inconsolável, acreditando ter perdido seu filho amado para sempre. José, vendido como escravo por seus próprios irmãos, enfrentou um destino cruel e incerto ao chegar ao Egito com sua túnica colorida agora substituída por andrajos. Ele foi adquirido por Potifar, um oficial de Faraó, mesmo na condição de escravo. Sua presença na casa de Potifar logo se tornou uma bênção. O Senhor estava com ele e o fez prosperar em todas as suas atividades. A confiança que Potifar depositou em José era evidente, pois logo ele foi encarregado de cuidar de toda a casa do oficial egípcio. No entanto, a fidelidade e a virtude de José despertaram a cobiça da esposa de Potifar, que tentou seduzi-lo repetidamente. Diante da tentação, José permaneceu firme em seus princípios morais e religiosos, recusando-se a pecar contra Deus. A rejeição da mulher enfureceu-a profundamente, levando-a a acusar falsamente José de tentativa de abuso sem direito à defesa. José foi injustamente lançado na prisão sob as falsas acusações da esposa de Potifar,
Mesmo diante da adversidade e do sofrimento causado pela traição e pela injustiça, a fé inabalável de José o sustentou durante seu tempo na prisão. Na prisão, José não perdeu a esperança e continuou confiando em Deus. Mesmo diante das adversidades, sua fé e sabedoria foram postas à prova quando ele teve a oportunidade de interpretar os sonhos de 2 servos de Faraó, o copeiro e o padeiro, e cada um teve um sonho com significados distintos. E José, iluminado pelo Espírito de Deus, revelou as interpretações precisas para o copeiro. José previu sua restauração ao cargo junto a Faraó, trazendo-lhe boas novas e esperança. Já para o padeiro, a interpretação foi sombria, indicando sua condenação à morte. Ambas as previsões se concretizaram conforme José havia anunciado, demonstrando não apenas sua habilidade como intérprete de sonhos, mas também a presença de Uriah Sabalo, apesar de ter ajudado o copeiro em um momento crucial. Infelizmente, este último acabou por esquecer-se de José após ser restituído ao seu cargo no palácio real. José, após anos de provações e desafios, teve a oportunidade de se apresentar diante do próprio Faraó para interpretar os sonhos que perturbavam o rei do Egito. Faraó havia sonhado com 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas cheias consumidas por 7 espigas mirradas, e nenhum dos sábios egípcios conseguia decifrar o enigma. O copeiro lembrou-se então de José, que estava na prisão, e o recomendou ao Faraó como um homem capaz de interpretar sonhos por inspiração divina. Convocado da prisão para a presença do rei, José humildemente atribuiu toda a sabedoria a Deus e revelou que os sonhos anunciavam 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome, severa sobre toda a terra do Egito. Impressionado com a interpretação precisa e com a sabedoria de José, Faraó reconheceu nele a presença do Espírito de Deus e o nomeou governador sobre todo o Egito, colocando-o como segundo somente ao próprio Faraó no comando da nação. Após anos de separação e sofrimento, José se viu diante de uma situação inesperada. Seus irmãos vieram ao Egito em busca de alimentos durante a grande fome que assolava a região ao avistá-los. José os reconheceu imediatamente, mas os irmãos não puderam identificá-los. Decidido a testar a sinceridade e o arrependimento dos seus algozes do passado, José optou por ocultar sua verdadeira identidade e agir como um estranho diante deles. Entre provocações e questionamentos, José buscou compreender se seus irmãos haviam mudado verdadeiramente, ou se ainda eram dominados pela inveja e pela maldade, que os levaram a vendê-lo como escravo. A tensão do reencontro revelou as cicatrizes emocionais deixadas pelas escolhas do passado e trouxe à tona sentimentos complexos de culpa, remorso e perdão. Nesse momento crucial, José precisou lidar não apenas com as lembranças dolorosas da traição familiar, mas também com a oportunidade de transformar aquela reunião em um ato de reconciliação e restauração dos laços fraternais rompidos. Após um intenso momento de revelação e emoção, José finalmente decide revelar sua verdadeira identidade aos seus irmãos, com lágrimas nos olhos e voz trêmula. Ele diz: "Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes ao Egito." Os irmãos, atônitos e tomados pela surpresa e pelo medo da vingança, olham incrédulos para aquele que um dia foi motivo de tanta discórdia entre eles, José. No entanto, os tranquiliza com palavras de perdão e misericórdia. "Não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus. Ele me trouxe para preservar muitas vidas." Nesse momento de profunda emoção e reconciliação, os irmãos se lançam aos pés de José em arrependimento e gratidão.
O perdão incondicional de José não apenas restaura os laços familiares rompidos pelo ódio e pela inveja do passado, mas também revela a ação soberana de Deus na vida daqueles que confiam nele. Após se revelar aos seus irmãos e perdoá-los, José os acolheu calorosamente no Egito com lágrimas nos olhos. Ele abraçou cada um deles e expressou sua alegria em revê-los. Jacó, pai de José e dos demais irmãos, ficou emocionado ao saber que seu filho perdido estava vivo e que agora ocupava uma posição de destaque no Egito. José providenciou moradia, alimento e proteção para toda a família, garantindo que não sofressem mais com a fome que assolava Canaã. A união da família foi restaurada sob a liderança sábia e compassiva de José, que se tornou um exemplo de perdão e amor fraternal. Jacó e seus descendentes viveram em paz e prosperidade na terra do Egito, cumprindo-se assim as palavras de Deus sobre o destino da família de Israel. Após todos os desafios e provações enfrentados, José emergiu como um exemplo de fé inabalável e perdão incondicional. Sua jornada, marcada por traições, injustiças e redenções, revela a ação soberana de Deus na vida daqueles que confiam nele. A transformação de José de escravo a governador do Egito não apenas salvou sua família da fome e da desolação, mas também cumpriu um propósito divino maior. Sua história se tornou um testemunho vivo do poder restaurador do perdão e da fidelidade de Deus em meio às circunstâncias mais adversas. Que a trajetória de José nos inspire a perseverar na esperança, a buscar a reconciliação mesmo diante das mágoas passadas e a confiar que os planos de Deus sempre se cumprem no tempo certo. Que possamos aprender com José que, apesar das tribulações, o amor e a misericórdia são as forças que verdadeiramente transformam vidas. Se emocione com essa narrativa inspiradora. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas. Que a história de José nos ensine sobre perdão, resiliência e confiança no plano divino. Até o próximo vídeo. Descubra a emocionante história de Moisés, o libertador do Egito, nesse vídeo imperdível. A história de Moisés, um homem que desafiou faraós e liderou seu povo à liberdade. Preparem-se para uma jornada emocionante e cheia de reviravoltas. O nascimento de um libertador. O povo de Israel vivia em terras estrangeiras, escravizado no Egito, sob o jugo opressor dos faraós. Nesse cenário de trevas e sofrimento, uma luz brilhou. Nasceu Moisés, filho de Arão e Joquebede, da tribo de Levi. Sua mãe, Joquebede, ao ver a beleza do seu filho recém-nascido, encheu-se de coragem e determinação para protegê-lo do decreto cruel do faraó, com medo de perder o controle sobre os hebreus, que cresciam em número. O faraó ordenou que todo menino hebreu deveria ser lançado no rio Nilo ao não nascer. Joquebede não aceitou esse destino para seu amado filho. Durante 3 meses, ela o escondeu em casa, até que a situação se tornou insustentável. Então, com lágrimas nos olhos e um coração destemido, ela preparou um cesto de junco resistente. Com cuidado e amor materno, vedou o cesto com betume e piche. Para torná-lo impermeável, colocou seu precioso bebê dentro dele e o deixou entre os juncos à beira do Nilo. A irmã mais velha de Moisés, Miriam, vigilante e corajosa, observava a distância para garantir a segurança do pequeno. E foi assim que a providência divina agiu. A filha do faraó encontrou o cesto, flutuando nas águas, e se compadeceu da criança. Sem saber da verdadeira origem do bebê, ela decidiu adotá-lo como seu próprio filho. Por um desígnio superior e invisível aos olhos humanos, a filha do faraó contratou Joquebede para amamentar o bebê Moisés. Assim ele cresceu com 2 identidades distintas, como filho dos hebreus por sangue e como príncipe herdeiro do Egito por criação. Moisés foi destinado a ser muito mais do que apenas um homem comum. Ele seria aquele que guiaria seu povo
rumo à liberdade sob a proteção divina. Parte 2. O despertar do chamado Moisés, criado nos palácios egípcios, cresceu em meio ao luxo e à opulência, mas seu coração sempre foi tocado pelas injustiças que presenciava um dia ao testemunhar um egípcio brutalizando um hebreu. Algo dentro dele se revoltou. Sem pensar duas vezes, Moisés interveio e acabou por tirar a vida do opressor. A gravidade de seus atos se revelou no dia seguinte, quando tentou apartar uma briga entre dois hebreus, e foi confrontado com a pergunta que ecoaria em sua mente: quem te colocou como juiz sobre nós? Vai me matar como fizeste com o egípcio? O medo e a incerteza se apoderaram de Moisés. A notícia de seu ato chegou aos ouvidos do faraó, que decidiu matá-lo temendo por sua vida. Moisés fugiu para o deserto de Midian em busca de refúgio e paz. Ali, longe da pompa dos palácios e da agitação das cidades, ele encontrou abrigo e recomeço. Foi nesse cenário árido e solitário que Moisés começou a compreender o chamado que ecoava em seu coração. A voz interior que o impelia a agir em prol de seu povo ganhava força a cada dia. E assim, o príncipe exilado começava a vislumbrar o destino grandioso que o aguardava. Do palácio ao deserto, após o incidente que o forçou a fugir do Egito, Moisés chegou a Midian, uma terra distante e desconhecida ali. Ele deixou para trás sua vida de príncipe e se viu transformado em um simples pastor de ovelhas. Longe dos luxos e das comodidades dos palácios, Moisés aprendeu lições valiosas sobre humildade, simplicidade e paciência. Enquanto pastoreava os rebanhos de Jetro, sacerdote de Midian, Moisés encontrou refúgio em meio à vastidão do deserto. O tempo parecia ter um ritmo diferente ali, mais sereno e contemplativo. Foi nesse cenário de quietude e solidão que Moisés começou a compreender melhor a voz interior que o chamava para uma missão grandiosa. Os anos ele construiu uma nova vida, casando-se com Zípora, filha de Jetro, e formando uma família, mas Deus tinha outros planos para ele em um dia comum no deserto. Enquanto conduzia as ovelhas pelos pastos áridos, Moisés presenciou um acontecimento extraordinário, uma sarça ardente que não se consumia. Curioso e intrigado pela visão incomum, Moisés se aproximou da sarça ardente e ouviu a voz de Deus chamando-o pelo nome: Moisés, Moisés. Ali mesmo, na presença divina daquele fogo sagrado, Deus revelou a Moisés seu propósito maior: ser o libertador do povo de Israel. Mesmo diante da grandiosidade da tarefa que lhe era designada, Moisés sentiu dúvidas e temores. Quem sou eu para ir ao faraó? Questionou ele, mas Deus respondeu-lhe com firmeza: eu estarei contigo. E assim começava a jornada épica de Moisés rumo ao cumprimento do seu destino, como libertador e líder do povo hebreu. Diante do faraó, Moisés e Arão enfrentaram o desafio de se apresentarem diante do poderoso faraó do Egito, um homem acostumado a ter seus decretos seguidos sem questionamentos. Munidos da autoridade divina, os irmãos hebreus exigiram a libertação do povo de Israel, proclamando assim: diz o Senhor, deixa o meu povo ir. No entanto, o coração do faraó se enrijeceu diante da petição dos mensageiros divinos. E assim começou uma batalha de vontades e poderes entre o soberano egípcio e o Deus dos hebreus, para mostrar sua força e demonstrar seu poder sobre os deuses egípcios. Deus enviou uma série de pragas sobre a terra do Egito. Das águas do Nilo transformadas em sangue às trevas que cobriram a terra, cada praga era um sinal da intervenção divina e um convite à reflexão para o faraó. Apesar das advertências e calamidades que assolaram o Egito, o coração do faraó permanecia obstinado. Somente após a 10ª praga, a morte dos primogênitos egípcios, ele cedeu à pressão divina
e permitiu que os hebreus deixassem a terra da escravidão. Assim, Moisés provou ser não apenas um líder destemido diante das autoridades terrenas, mas também um instrumento nas mãos de Deus para realizar prodígios e maravilhas em nome da liberdade de seu povo. O mar que se abriu após a libertação do povo de Israel, eles partiram apressadamente, levando consigo não apenas a esperança renovada, mas também as riquezas e os despojos que receberam dos egípcios. Contudo, o faraó, tomado pelo arrependimento e pela fúria, decidiu perseguir os hebreus com seu exército até as margens do imponente Mar Vermelho, diante da ameaça iminente. O povo de Israel entrou em pânico e desespero. Mas Moisés, o líder ungido por Deus, permaneceu firme em sua fé e proclamou palavras de encorajamento: "O Senhor pelejará por vós." E assim aconteceu um dos maiores milagres registrados na história sagrada. Deus ordenou a Moisés que estendesse sua vara sobre as águas agitadas do mar. E diante dos olhos atônitos do povo hebreu, as águas se abriram como cortinas divinas, formando paredes de água à esquerda e à direita com coragem e confiança no poder sobrenatural que os guiava. O povo de Israel atravessou o leito do mar em terra seca. E quando os soldados egípcios tentaram seguir-lhes os passos naquela senda improvável, as águas impetuosas retornaram ao seu curso natural e engoliram os perseguidores ali, nas margens do Mar Vermelho. Ecoaram cânticos de vitória e gratidão. O povo celebrava a libertação conquistada por mãos divinas. Miriam liderava as mulheres com seu tamborim em louvores ao Deus que operara maravilhas diante de seus olhos. O episódio da abertura do Mar Vermelho não foi apenas um momento de salvação física, foi um testemunho vivo da presença protetora e soberana de Deus na jornada do seu povo rumo à liberdade e à promessa da terra prometida. O encontro no Sinai após a libertação do povo de Israel e a travessia milagrosa do Mar Vermelho. Moisés liderou seu povo em direção ao Monte Sinai, também conhecido como Monte Horebe. Ali, em meio às majestosas montanhas e à solidão do deserto, Deus se revelou de maneira ainda mais grandiosa e poderosa ao subir o Monte Sinai. Moisés deixou para trás as preocupações terrenas e se abriu para a presença divina que o aguardava no topo. Foi lá que ele recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos, gravados pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Esses mandamentos não eram apenas um conjunto de regras a serem seguidas. Eram os pilares da nova sociedade que Deus estava estabelecendo com seu povo. Eles representavam princípios eternos de justiça, amor ao próximo e reverência a Deus. Enquanto Moisés permanecia no Monte Sinai em comunhão com o divino, o povo lá embaixo começava a mostrar sinais de impaciência e descrença. Longe do líder que os guiara com mãos firmes até então, muitos israelitas sucumbiram à tentação da idolatria. Ao descer do monte e testemunhar o culto ao bezerro de ouro, Moisés sentiu uma mistura avassaladora de emoções: ira diante da traição do seu povo, tristeza pela falta de fé demonstrada, indignação perante a quebra dos mandamentos sagrados. Em um ato simbólico de repúdio à idolatria e desobediência, Moisés quebrou as tábuas da lei diante dos olhos incrédulos dos israelitas, mas mesmo em meio à sua justa indignação, ele intercedeu diante de Deus. O encontro no Sinai foi um momento crucial na jornada espiritual e moral do povo hebreu ali, entre trovões e relâmpagos, entre nuvens espessas e fumaça sagrada. Eles experimentaram a presença santificadora do Senhor que os havia libertado e agora os guiava rumo à terra prometida. O líder peregrino
Após a libertação do povo de Israel e a travessia milagrosa do Mar Vermelho, Moisés assumiu o papel de líder peregrino do seu povo durante 40 anos no deserto. Ele enfrentou desafios inimagináveis e provações constantes. A jornada pelo deserto foi marcada por murmurações daqueles que duvidavam da liderança de Moisés, pela fome que assolava o povo sedento por comida e água, e pelas rebeliões que testavam a paciência e a fé do líder ungido por Deus. Em meio às adversidades, Moisés manteve-se firme em sua confiança no Senhor. Foi ele quem intercedeu junto a Deus em busca de provisão para o povo faminto. Foi ele quem conduziu os israelitas à fonte de água viva na rocha. E foi ele quem liderou as batalhas contra os inimigos que tentavam deter o avanço do povo rumo à terra prometida. Apesar da sua dedicação e da sua fé inabalável, Moisés sabia que não entraria na terra prometida por um ato de desobediência diante da rocha que Deus ordenara para falar água ao seu povo sedento. O líder peregrino recebeu a sentença divina de que veria de longe, apenas de longe. Assim, do alto do monte Nebo, Moisés contemplou com olhos emocionados a terra que jorrava leite e mel. Sua jornada terrena chegava ao fim, mas seu legado como líder exemplar e homem de fé seria lembrado para sempre na história do seu povo. O legado de Moisés após conduzir o povo de Israel pelo deserto, enfrentando desafios e provações, Moisés deixou um legado que transcendeu sua própria vida, sua liderança firme e sua fé inabalável. Inspiraram gerações futuras a seguirem os caminhos da justiça e da obediência a Deus. Moisés não apenas libertou seu povo da escravidão no Egito, mas também estabeleceu as bases para uma nova nação. Ele guiou os israelitas na jornada rumo à terra prometida, transmitindo-lhes os mandamentos e ensinamentos do povo escolhido. Seu encontro com Deus no Monte Sinai e a entrega dos 10 mandamentos representaram um marco na história da humanidade, estabelecendo princípios éticos e espirituais que perduram até os dias atuais. Mesmo diante das adversidades e das tentações, Moisés permaneceu fiel ao seu chamado divino. Sua intercessão em favor do povo pecador demonstrou não apenas sua compaixão, mas também sua profunda conexão com o Criador. O legado de Moisés vai além das fronteiras geográficas ou temporais. Sua vida e seus feitos, através dos séculos, como um exemplo de coragem, liderança e devoção a Deus. Que possamos aprender com sua história e seguir seus passos na busca pela verdadeira liberdade espiritual. O legado eterno após conduzir o povo de Israel pelo deserto, enfrentando desafios e provações, Moisés deixou um legado que transcendeu sua própria vida. Sua liderança firme e sua fé inabalável inspiraram gerações futuras a seguirem os caminhos da justiça e da obediência a Deus. Moisés não apenas libertou seu povo da escravidão no Egito, mas também estabeleceu as bases para uma nova nação. Ele guiou os israelitas na jornada rumo à terra prometida, transmitindo-lhes os mandamentos e ensinamentos divinos que moldariam sua identidade como povo escolhido, Seu encontro com Deus no Monte Sinai e a entrega dos 10 mandamentos representaram um marco na história da humanidade, estabelecendo princípios éticos e espirituais que perduram até os dias atuais. Mesmo diante das adversidades e das tentações, Moisés permaneceu chamado divino. Sua intercessão em favor do povo pecador demonstrou não apenas sua compaixão, mas também sua profunda conexão com o Criador. O legado de Moisés vai além das fronteiras geográficas ou temporais. Sua vida e seus feitos ecoam através dos séculos como um exemplo de coragem. Que possamos aprender com sua história e seguir seus passos na busca pela verdadeira liberdade espiritual.
Após a jornada épica de Moisés, repleta de desafios, milagres e provações, seu legado perdura como um farol de esperança e inspiração para todos que buscam a verdade e a justiça. Sua vida não foi apenas uma saga de coragem e liderança, mas também um testemunho da fidelidade de Deus para com aqueles que o seguem com sinceridade. A história de Moisés nos lembra que, mesmo diante das adversidades mais difíceis, a fé inabalável e a confiança no poder divino podem nos conduzir à vitória, que possamos aprender com sua trajetória e nos inspirar em sua determinação em seguir os caminhos do Senhor. Que o exemplo de Moisés nos encoraje a enfrentar nossos próprios desertos com coragem e fé, sabendo que Deus está sempre ao nosso lado, guiando-nos e fortalecendo-nos em cada passo da jornada. Se você quer saber mais sobre as histórias bíblicas e se emocionar com relatos poderosos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E assim terminamos mais um vídeo repleto de aprendizado e reflexão. Compartilhe com seus amigos e familiares para que juntos possamos explorar ainda mais as riquezas das histórias bíblicas. Até a próxima! Descubra a emocionante história de Arão, o irmão de Moisés, e como ele desempenhou um papel fundamental no êxodo do povo de Israel do Egito. Arão, o irmão mais velho de Moisés, foi uma figura essencial na jornada do povo hebreu rumo à liberdade. Sua vida foi marcada por momentos de glória e falhas, revelando a complexidade da liderança e da fé. Arão, o irmão mais velho de Moisés, nasceu e cresceu em meio à opressão dos hebreus no Egito desde jovem, testemunhou a crueldade do faraó e a escravidão de seu povo enquanto Moisés foi chamado por Deus na sarça ardente. Arão já estava familiarizado com a dor e a esperança de libertação. Sua vida foi moldada pelas injustiças que presenciou, preparando-o para ser o apoio e porta-voz de Moisés em uma das maiores jornadas da história da humanidade. Arão, o fiel irmão de Moisés, desempenhou um papel crucial diante do faraó. Sua presença ao lado de Moisés representava não apenas apoio, mas também a manifestação do poder divino em uma demonstração impressionante de fé e obediência. Arão enfrentou o faraó com coragem e determinação. Ao lançar sua vara diante do rei egípcio, testemunhou-se um milagre que ecoaria por gerações. A serpente de Arão devorou as serpentes dos magos do Egito, revelando a supremacia do Deus dos hebreus sobre os falsos deuses da terra do Nilo. A cada palavra proferida por Arão em nome de Moisés, a vontade soberana de Deus se manifestava. Sua fidelidade e ousadia foram pilares fundamentais na libertação do povo de Israel. Depois da saída do Egito, Arão foi designado por Deus para um papel sagrado e único, o de ser o sumo sacerdote de Israel, vestido com trajes especiais que simbolizavam a santidade e a representatividade das tribos de Israel. Arão tornou-se o mediador entre o povo e Deus. Sua responsabilidade era conduzir os rituais no tabernáculo, oferecer sacrifícios em nome do povo e interceder diante do Altíssimo. As vestes sacerdotais de Arão eram um reflexo da sua posição elevada perante Deus e a comunidade hebraica. Ele carregava nos ombros não apenas as insígnias do sacerdócio, mas também a carga espiritual de guiar e proteger seu povo na jornada rumo à terra prometida. Após a saída do Egito, Arão enfrentou um dos momentos mais sombrios de sua jornada como sumo sacerdote de Israel. Enquanto Moisés permanecia no Monte Sinai em comunhão com Deus, o povo hebreu, impaciente e descrente, pressionou Arão a criar um ídolo para adorar. Sob a pressão popular e temendo uma revolta, Arão cedeu aos pedidos e moldou um bezerro de ouro para ser venerado. Além disso, ele construiu um altar
e anunciou uma festa em honra ao Senhor. Essa atitude precipitada de Arão representou não apenas uma quebra dos mandamentos divinos, mas também uma falha grave em seu papel de líder espiritual do povo, escolhido por Deus quando Moisés retornou e testemunhou a idolatria do povo, confrontou Arão com firmeza. Apesar da repreensão e da ira divina manifestada posteriormente, Arão foi poupado da punição mais severa graças à misericórdia de Deus. Arão carregou nos ombros o peso da liderança com humildade e determinação, enquanto Moisés era o profeta escolhido por Deus. Arão foi designado como sumo sacerdote, uma responsabilidade que exigia não apenas fé, mas também sabedoria e discernimento. Em meio às tribulações no deserto, Arão se viu diante de desafios que testaram sua fé e sua capacidade de liderança. Houve momentos em que suas decisões foram questionadas, suas ações criticadas e sua autoridade desafiada. No entanto, em cada obstáculo, Arão permaneceu firme em seu chamado divino, buscando orientação em oração e confiando na providência de Deus. Sua jornada como líder espiritual do povo hebreu foi marcada por sacrifícios pessoais, renúncias e momentos de profunda comunhão com o Altíssimo. Mesmo diante das adversidades, Arão se manteve fiel ao seu propósito de servir a Deus e ao seu povo com dedicação e amor. Após décadas de peregrinação pelo deserto, Arão viu-se diante do momento mais desafiador de sua jornada. O peso da liderança e a responsabilidade de representar Israel diante de Deus tornaram-se ainda mais evidentes. Em meio às murmurações do povo, Arão enfrentou a si mesmo e suas próprias fraquezas. Houve ocasiões em que suas decisões foram questionadas, suas ações mal interpretadas e sua fé posta à prova. No entanto, em cada adversidade, Arão buscou forças na presença divina e no apoio de seu irmão Moisés. Sua liderança foi marcada por momentos de luz e sombra, revelando a complexidade da condição humana diante da grandeza e da misericórdia de Deus. Mesmo nos momentos mais difíceis, Arão permaneceu firme em seu propósito, guiando o povo hebreu com sabedoria e compaixão. Sua jornada no deserto foi um testemunho vivo da fidelidade de Deus para com aqueles que o buscam de todo o coração. Após anos de fidelidade e serviço como sumo sacerdote de Israel, Arão enfrentou um dos desafios mais complexos de sua vida em um momento crucial, quando a liderança do povo hebreu estava ameaçada por dissidências internas e rebeliões. Arão viu-se diante de a responsabilidade de manter a unidade e a fé do povo pesava sobre seus ombros envelhecidos diante das críticas e dos questionamentos à sua autoridade. Arão buscou na oração e na comunhão com Deus a força necessária para enfrentar os desafios que se apresentavam. Sua sabedoria e discernimento foram postos à prova em meio ao caos e à incerteza que permeavam o acampamento no deserto. No entanto, em um ato de coragem e humildade, Arão demonstrou sua dedicação ao chamado divino, colocando o bem-estar do povo acima de suas próprias dúvidas e temores. Sua liderança firme e compassiva foi fundamental para restabelecer a paz e a confiança entre os israelitas, mostrando que, mesmo nos momentos mais difíceis, a fé inabalável pode ser uma luz no caminho daqueles que buscam a orientação divina. Depois de muitos anos servindo como sumo sacerdote de Israel, Arão viu-se diante de uma das maiores provações de sua vida durante um período de seca e escassez. O povo hebreu clamava por água e comida, questionando a liderança de Moisés e Arão. Em meio à revolta e desespero, Arão buscou a orientação divina, em busca de soluções para atender às necessidades do povo. Foi então que Deus lhe ordenou que golpeasse uma rocha para que jorrasse água, para saciar a sede do povo.
sedento. Com fé e obediência, Arão cumpriu as instruções divinas e testemunhou um milagre diante dos olhos incrédulos do povo. A água jorrou da rocha em abundância, provando mais uma vez a fidelidade e o poder de Deus. Esse episódio não apenas demonstrou a confiança inabalável de Arão no Senhor, mas também fortaleceu sua posição como líder espiritual do povo hebreu, mostrando que, mesmo nos momentos mais difíceis, a provisão divina está sempre presente para aqueles que confiam neles. Após anos de serviço como sumo sacerdote de Israel, Arão enfrentou um desafio inesperado que testaria sua fé e sua lealdade a Deus durante uma peregrinação no deserto. O povo hebreu foi atacado por uma tribo inimiga, colocando em risco a segurança e a unidade da comunidade. Diante da ameaça iminente, Arão assumiu a liderança na defesa do povo, organizando estratégias de proteção e encorajando os guerreiros hebreus em uma batalha intensa e cheia de perigos. Arão demonstrou coragem e determinação, inspirando os israelitas a permanecerem firmes na confiança em Deus. Com suas palavras de ânimo e sua postura firme, Arão liderou o povo à vitória sobre os inimigos, mostrando mais uma vez que sua missão como sumo sacerdote ia além dos rituais. No tabernáculo, ele era também um defensor do povo escolhido por Deus. Após anos de dedicação e serviço como sumo sacerdote de Israel, Arão viu-se diante do desafio final de sua jornada. No crepúsculo de sua vida, ele refletiu sobre os altos e baixos de sua trajetória, as alegrias e tristezas que compartilhou com seu povo. Com o coração repleto de gratidão e humildade, Arão olhou para trás e viu as marcas deixadas por suas escolhas, as lições aprendidas com seus erros e acertos. Sua fé inabalável e sua determinação em servir a Deus e ao povo hebreu foram testemunhos vivos da presença divina em sua vida. Mesmo diante dos desafios mais árduos, Arão permaneceu firme em seu propósito, guiando seu povo com sabedoria e compaixão. Seu legado ecoa até os dias atuais como um exemplo de liderança inspiradora e fé inabalável. Se inscreva no canal para mais histórias bíblicas emocionantes e inspiradoras. Arão deixou um legado que ecoa até os dias atuais, mostrando que mesmo os líderes mais imperfeitos podem ser usados por Deus para cumprir seus propósitos. Descubra a história de Miriam, a irmã corajosa de Moisés e Arão, em um emocionante vídeo repleto de reviravoltas e lições inspiradoras. Em tempos difíceis para Israel, Miriam desempenhou papéis fundamentais na vida do libertador. Moisés, sua coragem, liderança e adoração marcaram sua trajetória. Era tempo de dor em Israel. O faraó havia decretado que todos os meninos hebreus deveriam ser mortos ao nascer. Foi nesse cenário que nasceu Moisés. Seus pais, desesperados, o esconderam por 3 meses, até que não puderam mais arriscar sua segurança. Então sua mãe teve uma ideia corajosa, colocou o bebê em um cesto feito de junco e o deixou entre os juncos do Nilo, confiando na providência divina. E ali estava Miriam, sua irmã mais velha e ainda jovem. Quando a filha do faraó encontrou o bebê e se compadeceu dele, Miriam agiu com destreza e ousadia. Aproximou-se da princesa egípcia e perguntou com inocência calculada: "Quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o menino?" Com essa simples pergunta, Miriam foi crucial para reunir Moisés novamente com sua mãe biológica, garantindo-lhe segurança e amor materno em um momento tão crítico de sua vida. Sua astúcia e coragem foram a faísca que acendeu a chama da esperança naquela família hebreia. Décadas se passaram desde o momento em que Miriam, com sua astúcia e coragem,
salvou a vida de seu irmão Moisés agora, liderando Israel ao lado de Moisés e Arão. Ela se destaca como uma profetisa inspiradora. Após o milagre da abertura do Mar Vermelho, onde presenciou a grandiosidade do poder divino, Miriam assume um novo papel, o de líder de adoração. Com um tamborim em mãos, ela conduz as mulheres em uma dança de celebração e canta um cântico de vitória. Exaltando a soberania de Deus sobre os inimigos vencidos, sua voz ecoa como um hino de gratidão e louvor, inspirando fé e esperança no coração do povo hebreu. Miriam se revela não apenas como uma mulher corajosa e inteligente, mas também como uma líder espiritual que guia seu povo na adoração ao Senhor. Miriam, a profetisa corajosa e destemida, que liderou as mulheres de Israel na dança da vitória após a travessia do Mar Vermelho, viu-se envolvida em um episódio conturbado de rebelião. Juntamente com seu irmão Arão, ela questionou a autoridade de Moisés, levantando dúvidas sobre se Deus falaria apenas por meio dele ou também por eles. Essa atitude desafiadora revelou uma faceta menos gloriosa de Miriam, mostrando sua vulnerabilidade diante do orgulho e da inveja. A intervenção divina foi imediata e severa. Deus chamou os três à tenda da congregação e declarou que com outros profetas ele falava por visões e sonhos. Mas com Moisés era diferente, pois com ele falava face a face. Como consequência desse desafio à liderança estabelecida por Deus, Miriam foi atingida pela lepra e ficou branca como a neve. Somente após a intercessão de Moisés é que ela foi curada, mas teve que passar 7 dias fora do acampamento como disciplina. Esse episódio marcante na vida de Miriam ressalta a importância da humildade e da obediência diante das ordens divinas, mesmo para aqueles que são reconhecidos por sua fé e coragem. Miriam caminhou ao lado de seu povo por muitos anos, testemunhando milagres e desafios. Durante a jornada no deserto, sua presença era como uma âncora de fé e coragem para os israelitas, inspirando-os a seguir em frente mesmo nos momentos mais difíceis. Ao se aproximarem da terra prometida, em um lugar conhecido como o deserto de Zin, Miriam faleceu e foi sepultada em Cádiz. Sua partida deixou um vazio no coração do povo, que reconhecia nela não apenas uma líder, mas também uma amiga e confidente. Curiosamente, logo após sua morte, uma escassez de água atingiu a comunidade, levando muitos a refletirem sobre a conexão especial que Miriam tinha com a provisão divina durante toda a caminhada pelo deserto. Sua ausência física foi sentida profundamente, mas seu legado de fé e determinação continuou a ecoar entre aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la e caminhar ao seu lado. Miriam, a filha de Anrão e Joquebede, foi uma figura marcante na história do povo de Israel. Além de ser irmã de Moisés e Arão, ela desempenhou papéis fundamentais em momentos cruciais da jornada do povo hebreu. Sua coragem e inteligência foram evidenciadas desde criança, quando vigiou seu irmão recém-nascido à beira do rio Nilo, até sua atuação como líder espiritual e profetisa durante a saída do Egito. Miriam era conhecida por sua voz poderosa e por sua capacidade de inspirar fé e adoração entre as mulheres de Israel. No entanto, nem tudo foram vitórias em sua vida. Em um episódio marcante de rebelião contra a liderança de Moisés, Miriam enfrentou as consequências de seus atos com humildade e arrependimento. Sua jornada no deserto ao lado do povo hebreu foi repleta de desafios, mas seu legado perdurou mesmo após sua morte em Cádiz. Miriam é lembrada como uma das grandes líderes femininas da Bíblia, cuja vida nos ensina sobre os altos e baixos da caminhada da fé. Miriam, a talentosa musicista e poetisa, além de suas habilidades como líder espiritual,
Miriam também se destacava por sua arte. Ela era conhecida por sua bela voz e sua habilidade com instrumentos musicais, especialmente o tamborim. Durante as noites no deserto, Miriam encantava seu povo com canções de esperança e louvor, trazendo conforto e inspiração em meio às adversidades. Sua sensibilidade artística era uma manifestação do divino em sua vida, conectando os israelitas com a beleza da adoração. Através de suas composições poéticas e melodias envolventes, Miriam tocava os corações daqueles que a ouviam, transmitindo mensagens de fé e amor. Sua arte era uma expressão genuína de sua devoção a Deus e seu compromisso em liderar seu povo na busca pela terra prometida. Miriam, a guardiã da tradição e da memória, enquanto o povo de Israel caminhava pelo deserto, Miriam desempenhava um papel fundamental na preservação da história e dos ensinamentos transmitidos de geração em geração. Como uma espécie de historiadora não oficial, ela se dedicava a contar as narrativas sagradas aos mais jovens, garantindo que a trajetória do povo hebreu não se perdesse no tempo. Sua voz suave e envolvente ecoava à noite, iluminando as tendas com relatos de fé, milagres e sacrifícios do passado. Miriam entendia a importância de manter viva a chama da esperança e da identidade cultural entre seu povo, reforçando os laços que os uniam como uma comunidade escolhida por Deus. Sua dedicação em preservar a tradição era tão valiosa quanto suas habilidades como líder espiritual e artista, tornando-a uma figura essencial na jornada do povo de Israel. Miriam, a guardiã da memória ancestral. Enquanto o povo hebreu vagava pelo deserto árido, Miriam se destacava como a guardiã das tradições e da história de sua nação. Sua memória prodigiosa e seu comprometimento em preservar as narrativas ancestrais eram inigualáveis. Nas noites estreladas, reunia os mais jovens ao redor da fogueira e entoava os cantos sagrados que contavam a saga do povo de Israel, desde os tempos de Abraão até a libertação do Egito. Com sua voz suave e envolvente, Miriam transportava seus ouvintes para um mundo de fé, coragem e milagres, mantendo viva a chama da esperança nas horas mais sombrias. Sua dedicação em transmitir as histórias dos antepassados era um elo vital entre o passado glorioso e o futuro promissor do povo eleito por Deus. Assim, Miriam se tornou não apenas uma líder espiritual e artista talentosa, mas também a guardiã da memória coletiva que sustentava a identidade e a fé de Israel. Miriam, a visionária da comunidade hebraica, enquanto o povo de Israel atravessava o deserto em busca da terra prometida. Miriam se destacava não apenas por sua coragem e liderança, mas também por sua visão de comunidade. Ela compreendia a importância de fortalecer os laços entre as tribos e famílias hebraicas, promovendo a união e a solidariedade em tempos de adversidade. Miriam organizava encontros e celebrações que reuniam as diferentes gerações em torno do fogo sagrado, onde histórias eram compartilhadas, canções eram entoadas e danças eram realizadas. Sua habilidade em unir o povo em torno de um propósito comum era admirável, criando um senso de pertencimento e identidade que sustentava a coletividade durante os desafios da jornada. A visão de Miriam ia além do presente. Ela enxergava um futuro de paz e prosperidade para seu povo, onde as diferenças seriam celebradas e a justiça seria alicerçada na fraternidade. Sua dedicação em construir uma comunidade forte e resiliente tornou-a não apenas uma líder espiritual, mas também uma arquiteta social que deixou um legado eterno entre os filhos de Israel. Miriam, a guardiã da esperança e da resiliência em meio aos desafios do deserto e às incertezas do caminho. Miriam se destacava como um farol de esperança para o povo hebreu.
Sua capacidade de enxergar além das adversidades e manter viva a chama da fé era inspiradora, a chama da fé era inspiradora. Nos momentos mais difíceis, quando a fome e a sede pareciam insuperáveis, era a voz serena de Miriam que ecoava entre as tendas, lembrando a todos que o Deus que os havia libertado do Egito ainda estava presente. Sua presença tranquilizadora e suas palavras de encorajamento fortaleciam os corações abatidos, renovando as forças daqueles que estavam prestes a desistir. Miriam não apenas liderava em tempos de bonança, mas também sustentava seu povo nos períodos de escassez e desespero. Sua resiliência diante das adversidades era um testemunho vivo da fidelidade divina, uma luz que brilhava mesmo nas trevas mais densas. Assim, Miriam se tornou não apenas uma líder espiritual, mas um símbolo de esperança e perseverança para todos aqueles que trilhavam o árduo caminho em direção à terra prometida. Se emocionou com a história de Miriam? Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas conheçam essa incrível personagem bíblica. Miriam nos ensina sobre coragem, liderança, adoração e humildade. Sua vida é um exemplo de como podemos impactar positivamente a história, mesmo diante dos nossos erros e falhas. Descubra a emocionante história de Sansão, um homem de força sobrenatural e coração vulnerável. Israel vivia oprimido pelos filisteus, quando Manoá e sua esposa estéreis receberam a promessa de um filho especial, Sansão, destinado a libertar o povo de Israel. Israel vivia oprimido pelos filisteus, que dominavam a terra com mão pesada nesse tempo. Havia um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e sua esposa era estéril. Um dia, o anjo do Senhor apareceu à mulher e anunciou: você conceberá um filho, ele será nazireu, separado para Deus desde o ventre. Não beberá vinho, não cortará o cabelo, e começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Quando a criança nasceu, recebeu o nome de Sansão desde jovem. O Espírito do Senhor começou a agir nele, dando-lhe força extraordinária. Sansão cresceu com dons únicos. Sua força não era apenas física, mas espiritual. Era o sinal da presença de Deus sobre ele. Um dos primeiros episódios marcantes foi quando Sansão, ainda jovem, salvou uma família israelita de um ataque surpresa de saqueadores filisteus. Com uma coragem incomum, ele enfrentou os inimigos desarmado e os expulsou, demonstrando sua força sobrenatural. Esse evento se espalhou rapidamente por toda a região, tornando Sansão conhecido como o protetor dos indefesos e o homem de Deus que trazia esperança ao povo de Israel. Sansão, apesar de sua força incomparável, tinha um coração vulnerável que o levava a envolver-se em situações perigosas. Sua personalidade impulsiva e suas paixões descontroladas o colocavam constantemente em conflito com seus princípios. Ele se deixava levar por desejos momentâneos, muitas vezes ignorando as consequências de seus atos. A vulnerabilidade de Sansão era evidente em suas escolhas amorosas. Essa dualidade entre sua força sobrenatural e sua fragilidade emocional tornava Sansão um personagem complexo e humano, capaz de grandes feitos heróicos, mas também suscetível às suas fraquezas mais profundas. Sansão, após anos de vitórias sobre os filisteus, viu-se diante de um novo desafio. Os líderes filisteus, temendo sua força e determinação, planejaram uma emboscada para capturá-lo e descobrir seu segredo. Dalila, uma mulher sedutora a serviço dos inimigos de Israel, foi enviada para conquistar o coração de Sansão e revelar a fonte de sua força sobrenatural com promessas de amor e riquezas. Dalila tentou persuadir Sansão a revelar seu segredo,
No entanto, a persistência e artimanhas de Dalila acabaram por enfraquecer a determinação de Sansão em momento de fraqueza emocional. Ele revelou que sua força vinha do voto nazireu que fizera desde o nascimento e da condição de seu cabelo intocado pela navalha. A traição de Dalila resultou na queda iminente de Sansão perante os filisteus. Após a traição de Dalila, Sansão foi capturado pelos filisteus, que o prenderam e arrancaram seus olhos como forma de humilhação o gigante de Israel. Outrora temido por sua força sobrenatural, agora era um prisioneiro frágil e cego. Confinado em uma cela escura, Sansão era forçado a trabalhar moendo grãos dia após dia, sem esperança aparente de libertação. No entanto, mesmo em meio à escuridão e ao desespero, um sinal de esperança começou a surgir. Seu cabelo, símbolo de sua consagração a Deus, começou a crescer novamente. Esse pequeno indício do retorno da força divina renovou as esperanças de Sansão e o fez refletir sobre seu propósito e destino. Após anos de sofrimento e reflexão na prisão dos filisteus, Sansão encontrou a redenção através da fé e do arrependimento em meio à escuridão de sua cela. Ele se voltou para Deus em busca de perdão e orientação. No silêncio da noite, Sansão clamava por misericórdia e força para cumprir o propósito divino em sua vida. Sua entrega sincera e humilde foi ouvida pelo Senhor, que renovou seu espírito e restaurou sua esperança. Com o cabelo crescendo novamente como sinal da presença de Deus, Sansão compreendeu que sua verdadeira força vinha da confiança no Todo-Poderoso. Assim, ele se preparou para o sacrifício final em nome da justiça e da redenção do povo de Israel. Após anos de reclusão e meditação na prisão dos filisteus, Sansão viu-se diante de uma oportunidade única de redenção. Os líderes filisteus, em sua arrogância e desdém pelo Deus de Israel, decidiram celebrar uma grande festa em honra a seu ídolo Dagon. Durante a cerimônia, convocaram Sansão, agora cego e enfraquecido, para ser objeto de zombaria e humilhação perante milhares de espectadores, colocado entre as colunas principais do templo pagão. Sansão percebeu que aquele seria o momento decisivo de sua vida. Em meio às risadas e insultos dos presentes, ele clamou ao Senhor em silêncio: "Lembra-te de mim. Meu Deus, dá-me força só mais uma vez para que eu me vingue dos filisteus pela injustiça cometida contra mim." Com um misto de resignação e determinação, Sansão concentrou suas últimas energias físicas e espirituais para o ato final que mudaria o curso da história em um ato supremo de fé e coragem. Ele empurrou as colunas do templo com toda a sua força restante. O edifício monumental tremeu e desabou sobre si mesmo, esmagando príncipes, sacerdotes e todo o povo reunido no recinto. Naquele momento derradeiro, Sansão sacrificou sua própria vida para libertar seu povo da opressão filisteia. Sua morte foi mais do que uma vingança pessoal, foi um ato de redenção e heroísmo que ecoaria através dos séculos como símbolo da luta pela justiça e da vitória sobre as trevas. Após a queda do templo dos filisteus e sua morte heróica, o sacrifício de Sansão foi reconhecido como um ato de coragem e redenção para o povo de Israel. Sua história se tornou um símbolo de resistência e fé inabalável diante da adversidade. O legado de Sansão transcendeu gerações, inspirando aqueles que enfrentam batalhas aparentemente impossíveis. Sua vida, marcada por contradições e desafios, revela a complexidade da natureza humana e a necessidade de buscar força além das próprias limitações. A história de Sansão nos ensina que, mesmo nas situações mais sombrias, é possível encontrar luz e esperança quando confiamos em algo maior do que nós mesmos. O legado de Sansão perdura como um lembrete da complexidade da condição humana
e da luta entre as paixões terrenas e a vontade divina. Sua história é um testemunho das consequências de se desviar do caminho traçado por Deus, mas também da possibilidade de redenção através do arrependimento e da fé inabalável. Sansão foi um exemplo vivo das contradições que habitam em cada ser humano, revelando a fragilidade da natureza humana diante das tentações do mundo. Sua jornada, marcada por triunfos e tragédias, nos convida a refletir sobre nossas próprias escolhas e a buscar força na confiança em algo maior do que nós mesmos. O legado de Sansão transcende as fronteiras do tempo, inspirando gerações futuras a perseverar diante das adversidades e a buscar a verdadeira força que vem da fé em Deus. Após a queda do templo dos filisteus e sua morte heróica, o sacrifício de Sansão ecoou através dos séculos como um símbolo de coragem e redenção. Sua história inspirou gerações futuras a refletir sobre a verdadeira natureza da força e da fé. O legado de Sansão transcendeu as fronteiras do tempo, lembrando-nos que, mesmo diante das maiores adversidades, é possível encontrar força na esperança e na confiança em algo maior do que nós mesmos. A vida de Sansão nos ensina que nossas fraquezas não nos definem, mas sim como escolhemos enfrentá-las e superá-las, que sua jornada nos inspire a buscar a verdadeira força interior, aquela que vem da conexão com o divino e do compromisso com aquilo que realmente importa em nossas vidas. Assista agora e descubra como a história de Sansão pode impactar sua vida. Que a história de Sansão nos lembre que, mesmo nas maiores fraquezas, podemos encontrar força na fé e redenção.